Sábado na presença do Senhor e mais um testemunho para a glória de Deus. Meus amados, temos aqui um testemunho da irmã Maria Aparecida. E ela diz que o testemunho dela é junto com o seu irmão Carlos Vicente. E ela começa o testemunho dizendo assim: irmão Caetano, a paz do Senhor Jesus. Não sei se o senhor lembra que há 2 anos atrás, quando se dava início ao programa Sede de Deus, mais ou menos 2 meses depois do primeiro dia que estava aí, a irmã Nana, que fez a abertura com o senhor do programa, 2 meses depois, o senhor orou por mim. Aleluia. Aí no programa. Irmão Caetano, eu e meu irmão temos um testemunho forte. E esse testemunho é exatamente com respeito ao meu pai. Irmão Caetano, o meu pai, ele era uma pessoa que se embriagava. E quando ele se embriagava, irmão Caetano, não era fácil tê-lo embriagado. Pois ele chegava em casa e batia em todos os filhos e batia também, irmão Caetano, na minha mãe. Mas aí foi passando o tempo e nós perdemos por ele o amor, perdemos o respeito, perdemos por ele tudo aquilo que é de bom de filhos para um pai. Irmão Caetano, o meu pai, eu lhe confesso que ele ficou para nós como se fosse uma pessoa qualquer, como se fosse um animal que se cria atrás de casa e não se tem muito respeito por ele. Porque confesso com todo respeito em dizer que nós tínhamos animais quais fazíamos mais conta dele do que com o nosso pai. O nosso pai chegou a nos queimar com água quente. O nosso pai chegou a nos embriagar, colocando a garrafa de pitu na nossa boca e com um alicate apertando o nosso dedo e dizendo: se você não tomar, eu apertarei até arrancar o seu dedo. Não tinha outra saída, irmão Caetano. Aquela cachaça queimava, ardia na minha garganta e no meu estômago. Não dava 10 minutos, eu estava embriagada, cabeça rodeando, vomitando, falando coisa com coisa. Isso não era só eu, mas também meus irmãos. Irmão Caetano, o tempo passou e perdemos tudo que era de filho para pai. Irmão Caetano, eu confesso que para Deus reatar tudo aquilo, tivemos que passar por um processo. E o processo, irmão Caetano, foi o seguinte: a minha mãe adoeceu e ela adoecendo ficou acamada. E naquela situação agora, a gente pode ver Deus transformar a vida do nosso pai e também a nossa vida, por que não dizer assim? Porque o nosso sentimento por ele já não era nenhum. Irmão Caetano, quando Deus levou ou permitiu que a minha mãe ficasse ao leito, era Deus querendo nos lapidar. A minha mãe foi acometida por um derrame e ela perdeu o movimento das pernas, dos braços, perdeu a voz e a visão. Ela ficou apenas com a audição. O meu pai, vendo a situação, ele caía em prantos durante o dia e ele dizia: me perdoe, porque eu sou culpado de tudo isso.
Irmão Caetano, o meu pai começou a orar dentro de casa. Ele começou a clamar ao Senhor Jesus dentro de casa. Eu e meus irmãos pegavam ele de joelho dizendo: Senhor, devolve a minha família, porque a minha esposa é esteio da minha família. Irmão Caetano, meu pai entrava em desespero quando a minha mãe piorava. E um certo dia ele chegou aonde estava um obreiro e ele disse: ainda que a minha esposa não venha mais se recuperar, ainda que Deus queira levá-la, mas eu quero servir ao Senhor. E o que eu faço para servir ao Senhor? E ali aquele homem disse: se verdadeiramente primeiro você confiar, você crer, não é preciso você fazer muita coisa. É necessário você confiar e crer que o Senhor, Ele é Salvador. E ali podemos ver meu pai se render aos pés do Senhor. Irmão Caetano, foi uma transformação tremenda. Ele nos pedia perdão e dizia: pelo amor de Deus, vamos recuperar todo o tempo perdido, vamos perdoar uns aos outros. E meu irmão, com o coração fechado, ele dizia: eu prefiro te ver morto, mas não te perdoo. E um certo dia, esse meu irmão foi acometido por uma picada de cobra. E ele ficou todo inchado e chegou a perder movimentos da perna. E o meu pai, ele pegava esse meu irmão nos braços, dava banho, levava para o hospital, que na época não tinha tanto carro e nem tão pouco tinha moto, mas levava no lombo de um cavalo. Irmão Caetano, meu pai, ele passou pelo processo da restauração de caráter para com a família. Meu pai carregava meus irmãos e meu irmão, não suportando aquilo, lhe pediu perdão e disse: meu pai, me perdoe. E o meu pai disse: está perdoado. Tomamos decisão para Cristo Jesus. Me desviei com o tempo, por isso estou dizendo no início do testemunho que pedi para o Senhor orar por mim. Mas voltando lá atrás, minha mãe recuperou a voz e apenas 15% da visão. Meu pai, ele carregava a minha mãe nos braços para a igreja, porque a minha mãe, recuperando a voz, ela chegou a dizer que tomava a decisão para Cristo e queria servir ao Senhor. Posso dizer, irmão Caetano, que hoje temos paz na família, mas foi muito difícil. Hoje eu posso dizer que meu pai, ele passou pela transformação da água para o vinho. Assim como eu e meus irmãos também recebemos a mesma transformação de Deus. Aleluia. Hoje somos uma família unida. Meu pai e minha mãe partiram para Cristo, mas ficamos com esse testemunho para dizer o quão é precioso confiar na transformação de uma família. Aleluia. Ou de uma pessoa da família. Glória a Deus. Nada está perdido. Acredite que Deus pode restaurar a sua família, querido ouvinte. O Senhor pode restaurar aquele que parece que é perdido.
aquele que parece que é a ovelha negra, aquele que parece que é a vergonha da família. Deus pode restaurar e fazer coisas grandes. Hoje eu posso dizer que meu pai partiu, mas partiu com alegria com a família, porque Deus deu essa oportunidade, porque nós também buscamos. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, obrigado, e a paz do Senhor Jesus, um abraço de Deus, e como o Senhor diz, Deus está cuidando. Amém. Meus amados, mande você também o seu testemunho para o número 82 991 03 93 33, e nós temos a honra e o prazer de transmitir aqui o testemunho em nome de Jesus.